Oi, pessoal, Daniel Herculano aqui, Clube Cinema TVC, direto do 30º Festival de Cinema de Vitória, tá? Eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais do Clube Cinema TVC, obviamente site clubecinema.com.br, lá você vai ver os textos que eu publiquei sobre o festival, minha cobertura diária do festival. A gente tem o nosso apoiador principal, que é o Clube Box Brasil, Clube Box Brasil ou clubebox.com, que é o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Você pode comprar kits ou itens na nossa loja ou assinar um clube para receber todo mês kits incríveis com filme, livro, camiseta como essa do Stephen King que eu estou usando, olha que legal, Biblioteca do King, tá? Além do Clube Box, a gente tem também Greta Café Fortaleza, nosso apoiador cultural, Tecneusa, né, soluções elétricas. Compre seu imóvel agora. É isso, pessoal. Clube Cinema TVC com Daniel Fulano volta já. Oi, pessoal, Daniel Herculano aqui do Clube Cinema da TVC, direto do 30º Festival de Cinema de Vitória, né? Agradecer aqui pelo convite, palavra, Canal Brasil. E hoje a gente está com o Diego Hoffel, o diretor de Represa, segundo filme exibido na Mostra Competitiva. Tá? Diego, seja bem-vindo ao Clube Cinema, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo filme. A minha primeira pergunta, eu queria que você falasse sobre a questão do projeto, né, do zero à tela. Quanto tempo levou? Como começou esse projeto? Como chegou a você? Você iniciou esse projeto? Né? Depois a gente pode falar um pouco até da entrada da Tardo Filmes, né? Pessoal que já produz bem no Ceará isso. Então, o projeto surgiu muito a partir das imagens das ruínas que começaram a emergir, né, de Nova Jaguaribara. Isso já faz muitos anos, faz quase 10 anos. Surgiu como uma ideia de fazer um filme ali, mas que era um filme um pouco disforme ainda. Assim, a gente não sabia exatamente o que era. Ele participou da primeira edição do Porto Iracema, né, do laboratório. Então, nesse momento, algumas imagens que estão no filme foram surgindo nos diálogos que rolaram ali com Carinha Inus, com Marcelo Gomes, com Sérgio Machado. E desde então eu fui seguir visitando a região, fiz uma curta-metragem lá, que chama Cidade Nova, e acabei voltando muitas vezes, né? Então, assim, a ideia do filme nunca desapareceu e o filme foi aos poucos se solidificando à medida que a pesquisa foi se fazendo, assim. É um filme também que eu não senti uma urgência inicialmente, porque eu queria primeiro entender o filme, né? Assim, tem uma construção também, uma percepção desse lugar de direção, porque eu trabalho muito mais como roteirista do que como diretor, então de entender o tempo necessário para que o filme pudesse acontecer, né? E ele foi se desdobrando naturalmente ao longo desses anos e em paralelo a pesquisa foi sendo feita, né? Assim, a gente foi conseguindo compreender exatamente que história a gente queria contar. Vou colocar assim, qual foi o ano que esse projeto surgiu ali no Porto Iracema? O ano para a gente ver mais ou menos quanto tempo ele chegou à tela, né? Independente de tempo, né? Sim. Se eu não me engano, foi em 2013, que a gente começou, assim, era uma ideia completamente diferente do que é hoje. Foi um projeto a primeira edição do Porto era uma edição sobre séries, então era uma série inicialmente, que a gente propôs, assim, como uma ideia, né, assim, de fazer um filme ali na região de Nova Jaguaribara, de uma série na época, entendendo o que significava filmar ali. Era essa a ideia inicial, assim, que como fazer. Então, desde o início, tinha uma vontade de falar de encontro de mundos, de uma equipe que chega, que se encontra com as pessoas desse lugar e pensando como que a gente pode abarcar as especificidades desse lugar. Depois a gente passou por muitos laboratórios, depois que terminou o Porto, a gente foi para o BR Lab, a gente foi para Novas Histórias, a gente foi para o Curitiba Lab, a gente foi para o Frapa, a gente passou por vários cantos, a gente foi para o Guiões, em Portugal, depois para o Plot. Então, nesse tempo, a gente foi compreendendo o filme. Então, também acho que a história do filme é uma história também de descoberta do filme. Qual era o filme que a gente ia fazer. E aí, quando o filme ficou claro, a gente começou o processo de produção, enviou para edital, e aí depois a coisa deslanchou, assim. Mas quando eu falei essa ideia de uma não urgência, eu acho que existia essa crença de que para a gente conseguir entender as especificidades daquele lugar, conseguir de fato olhar para aquelas histórias, internalizar e criar uma história, a gente precisava respeitar uma dinâmica que era uma dinâmica de como as coisas poderiam acontecer naturalmente no projeto. Foi um pouco assim que
que ele aconteceu. E eu acho que o filme acontece assim também, sabe? É muito bom ouvir você falar e explicar isso tanto da ideia quanto da pré-produção, da produção, porque para mim o filme acontece assim, ele vai naturalmente acontecendo quando não só quando o protagonista consegue perceber que o que ele estava procurando não era exatamente aquilo, ele encontra outra coisa muito mais importante, sem falar muito, mas é um elogio ao filme. Acho que é muito bom isso, sabe? Ver que o filme também se desenrola assim, né? O Represa. Então, eu queria que você falasse um pouco também da entrada da Tardo Filmes, né? Já conversei algumas vezes com o Guto, tem até uma história muito curiosa do Guto e divertida que depois eu te conto. Em outro festival que a gente participou no Bafis, lá na Argentina, quando ele exibiu o Inferninho. Mas eu queria que você falasse um pouco da entrada da Tardo Filmes, né? Que tem um lastro bacana, tem filmes muito bons, lançados, premiados e que rodam festivais, saindo lá do Ceará. Pois é, a Tiziano Augusto Lima produziu Cidade Nova, que foi esse filme que eu fiz lá na época. Então a gente lançou o curta em Brasília, e depois ele circulou por vários festivais. E então, desde esse momento já existia, o Guto montou o Cidade Nova, então já existia um diálogo, né, formado assim de. Então foi muito natural a entrada quando o Represa começou a ganhar forma e a gente começou a falar sobre, a Tice já estava dentro do que a gente propôs assim como uma ideia, né, assim de fazer um filme ali na região de Nova Jaguaribara, de uma série na época, entendendo o que significava filmar ali. Era essa ideia inicial, assim, que como fazer. Então, desde o início tinha uma vontade de falar de encontro de mundos, de uma equipe que chega que se encontra com as pessoas desse lugar e pensando como que a gente pode abarcar as especificidades desse lugar. Depois a gente passou por muitos laboratórios, depois que terminou o Porto, a gente foi para o BR Lab, a gente foi para Novas Histórias, a gente foi para o Curitiba Lab, a gente foi para o Frapa, a gente passou por vários cantos, a gente foi para o Guiões, em Portugal, depois para o Plot. Então nesse tempo a gente foi compreendendo o filme. Então também acho que a história do filme é uma história também de descoberta do filme. Qual era o filme que a gente ia fazer. E aí, quando o filme ficou claro, a gente começou o processo de produção, enviou para edital, e aí depois a coisa deslanchou, assim. Mas quando eu falei essa ideia de uma não urgência, eu acho que existia essa crença de que para a gente conseguir entender as especificidades daquele lugar, conseguir de fato olhar para aquelas histórias, internalizar e criar uma história, a gente precisava respeitar uma dinâmica que era uma dinâmica de como as coisas poderiam acontecer naturalmente no projeto. Foi um pouco assim que ele aconteceu. E eu acho que o filme acontece assim também, sabe? É muito bom ouvir você falar e explicar isso tanto da ideia quanto da pré-produção, da produção, porque para mim o filme acontece assim, ele vai naturalmente acontecendo quando não só quando o protagonista consegue perceber que o que ele estava procurando não era exatamente aquilo, ele encontra outra coisa muito mais importante, sem falar muito, mas é um elogio ao filme. Acho que é muito bom isso, sabe? Ver que o filme também se desenrola assim, né? O Represa. Então, eu queria que você falasse um pouco também da entrada da Tardo Filmes, né? Já conversei algumas vezes com o Guto, tem até uma história muito curiosa do Guto e divertida que depois eu te conto. Em outro festival que a gente participou no Bafis, lá na Argentina, quando ele exibiu o Inferninho. Mas eu queria que você falasse um pouco da entrada da Tardo Filmes, né? Que tem um lastro bacana, tem filmes muito bons, lançados, premiados e que rodam festivais, saindo lá do Ceará. Pois é, a Tiziano Augusto Lima produziu Cidade Nova, que foi esse filme que eu fiz lá na época. Então a gente lançou o curta em Brasília, e depois ele circulou por vários festivais. E então, desde esse momento já existia, o Guto montou o Cidade Nova, então já existia um diálogo, né, formado assim de. Então foi muito natural a entrada quando o Represa começou a ganhar forma e a gente começou a falar sobre, a Tice já estava dentro do projeto e quando a gente começou a discutir como a gente ia produzir, ela já era produtora do filme naturalmente. Então todo esse percurso que eu falei, que é o percurso de todos os laboratórios que a gente passou, em todos eles, praticamente todos, eu fui junto com a Tice. Então a gente tem essa parceria que se desdobrou ao longo de todos esses anos, né, de desenvolvimento do projeto, desde esse primeiro curta, assim. Então a gente está junto desde a gênese. E como você falou aí sobre
as diferentes faces do teu roteiro até ligar a forma final, né? De como ele passou por vários laboratórios e editais. A gente sempre aqui no Clube Cinema fala da importância gigantesca dos editais para o cinema, né? Que muita gente costuma entender ou costuma, na verdade, fechar os olhos e dizer simplesmente que são editais que sustentam as pessoas, não tem nada a ver com isso. São profissionais que trabalham e, além disso, são profissionais que produzem narrativas, histórias que precisam estar nas telas, né? E a gente sabe que tem editais de pré-produção, de roteiro, de produção, de finalização, de distribuição, de promoção do filme, né? Então, eu acho que queria que você falasse um pouco da importância da gente ter editais, e ainda bem que os editais estão voltando, né, agora. Sim. A forma como a gente lida, né, com o cinema nacional, ela depende muito do apoio do Estado. E é fundamental esse apoio para que a gente possa não só produzir todas as imagens, mas também regionalizar o cinema, né? Ter cinema produzido em outros espaços, fora do eixo Rio-São Paulo. Os editais, eles tornam possível a realização dessas imagens e a construção de um imaginário do Brasil, né? De lugares diferentes. Assim, isso é fundamental para que a gente possa se entender como comunidade nacionalmente, né? Ver as especificidades de cada uma das regiões, entender, saber quem são as pessoas e de alguma forma simbólica, visitar uns aos outros, né? Estar juntos, se entender como país e também para que a gente possa se apresentar e apresentar a multiplicidade do nosso país fora dele, né? Então poder levar essas imagens para fora do país, assim. Por isso que eu acho que num país do sul global como o Brasil, né, com todas as especificidades, com todo esse histórico colonial e as dificuldades que a gente tem de acesso, a gente não pode impor uma lógica industrial como se a gente estivesse num outro contexto e numa outra realidade. A gente tem que entender o país que nós somos e saber a importância fundamental da construção simbólica, né, para que esse imaginário de país possa de fato funcionar, para que a gente possa conversar, se entender, né? Eu acho que a gente viveu aí anos muito polarizados, de muita ruptura, de muita cisão social, né? Perseguição. Perseguição, e eu acho que para que a gente possa romper essas dinâmicas, que são dinâmicas belicosas, né, no trato social, a gente precisa construir um imaginário que nos una, que nos faça sentir pertencimento e que ajude a construir um senso de comunidade. Eu acho que o cinema é uma ferramenta-chave para isso. Então, acho que os editais eles têm uma importância que não é só uma importância política, mas ele tem uma importância social também, de manutenção e construção desses vínculos. Não só isso, né? Além da gente se ver na tela de alguma forma, né? A pessoa está se vendo na tela, está se sentindo representada, mas muito que se gira em relação a isso, o imposto volta, o emprego volta. Você está empregando. Quantas pessoas você empregou no seu filme, por exemplo? Direta e indiretamente, né? É um número muito considerável, né? O impacto que um filme desses tem numa região que é uma região pouco visitada, então isso, claro, isso gera, né? Existe uma economia fundamental, assim. Foi muito triste a gente ver essa interrupção, né, do processo produtivo do audiovisual que aconteceu nos últimos anos e é muito feliz ver, é uma felicidade muito grande ver que isso está sendo retomado, porque isso é estratégico, inclusive, né? O que você falou, economicamente estratégico. Você chegou em seu destino final. Tá, e aí, tu achou lá, não? O quê? O cara, pô. O que tu foi fazer aí? E o que é que tu quer com meu pai? Eu nada, queria fazer um passeio com ele.
Fala aí sobre a tua vitória no Festival de Vitória. Estou muito feliz. Eu acho que é um reconhecimento pro filme. Estou muito feliz com a menção honrosa pro Gil. Para a direção de fotografia, roteiro, acho que foi uma sequência de prêmios, é um reconhecimento pro filme, é uma maneira linda da gente lançar o filme no Brasil. Estou muito contente. Vendo aquele poste lá, ó. Aquele poste ali, até aquele ali, ó. Era a avenida principal. Engraçado mesmo era quando passava o velório. A gente dizia, viva o morto! Um bebeu morto, negrada. Mais pra lá a escolinha. E a prefeitura bem ali. Sabe onde era a Rua da Cacimba? Rua da Cacimba. Onde tinha um velho que corria atrás dos meninos. Uhum. Aquele poste ali, ó. Qual é a cidade desse endereço, hein? Brasília. Estado civil. Solteiro. Oi? Solteiro. Naturalidade. Jaguaribara. Vale, tu é daqui. Uhum. Te vi por aqui. Faz tempo que eu saí daqui. Daqui não, né? Da Cidade Velha. Sim. João, não tem. Ou não tem João. Não, tem que usar meu curso. Mas para de olhar, ela tá pagando. Eu te entreguei meu coração.
Tudo bom? Tudo bom de calor. Me dá um trago desse cigarro. Obrigada. Faz tempo que a pessoa tá ali? Onde é que tu vai?
Oi, pessoal, Daniel Herculano aqui, Clube Cinema TVC, direto do 30º Festival de Cinema de Vitória, tá? Eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais do Clube Cinema TVC, obviamente site clubecinema.com.br, lá você vai ver os textos que eu publiquei sobre o festival, minha cobertura diária do festival. A gente tem o nosso apoiador principal, que é o Clube Box Brasil, @Clube Box Brasil ou clubebox.com, que é o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Você pode comprar kits ou itens na nossa loja ou assinar um clube para receber todo mês kits incríveis com filme, livro, camiseta como essa do Stephen King que eu estou usando, olha que legal, Biblioteca do King, tá? Além do Clube Box, a gente tem também Greta Café Fortaleza, nosso apoiador cultural, Tecneusa, né, soluções elétricas. Compre seu imóvel agora. É isso, pessoal.